Olá, sejam bem-vindos a mais um módulo deste nosso curso, que é Educação e Novas Tecnologias. E na unidade 2, nós falaremos sobre o Estado e a família aliados pela educação. Eu sou a professora Fernanda e estarei com você nos próximos 4 módulos. O primeiro tópico trata do papel e o Estado na educação. De acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela diz mais ou menos assim: todo ser humano tem direito à instrução. A instrução será gratuita, pelo menos nos graus elementares e fundamentais. É o que ela diz. E pronto. Todos têm direito à educação. No papel, tudo é muito bonito. Chega a ser comovente. Mas o que nós sabemos é que, na prática, o exercício da educação no Brasil não é bem assim. Nem todos temos os mesmos direitos e a educação, muitas vezes, não chega às regiões mais necessitadas, onde ela realmente precisa chegar. Diante desse paradigma, nós iremos abordar nesse módulo questões como: qual é o papel do Estado na educação? O que é o Plano Nacional de Educação? Quais as 20 metas do Plano Nacional de Educação? O papel da família na educação em um mundo digital. Então, nós vamos ver como o Estado e essas metas funcionam, ou pelo menos deveriam funcionar na prática. Vamos lá? Para começar, iniciaremos esse primeiro tópico com o intuito de compreender como o Estado e a família devem caminhar juntos no mesmo caminho em direção à educação. Os planos de políticas públicas influenciam diretamente no processo de ensino, de acordo com os seus artigos, principalmente quando se trata da Constituição Federal de 1988, que impõe ao Estado deveres que influenciam diretamente na educação de cada indivíduo. Mas será que o Estado está fazendo direitinho o seu papel? A responsabilidade da educação, saindo das mãos da Igreja, através do catecismo dos jesuítas, como a gente viu nos tópicos anteriores, foram parar nas mãos do Estado, com a vinda da República no Brasil. Desse modo, houve um rompimento entre a Igreja, o Estado, e a educação tornou-se, desse modo, responsabilidade direta do governo central do Brasil. Para administrar a educação, o governo teve que conduzi-la a partir de um plano ou projeto de políticas públicas. Um dos teóricos, Moreira, ele diz mais ou menos assim: trata-se de uma ação do Estado de caráter universal destinada a atender a todos de forma igualitária. Observem, o texto menciona atender a todos, sem distinção. O que vemos é que a qualidade do ensino aplicado nas escolas públicas nem sempre tem a mesma qualidade, se comparada com as escolas particulares. Ou seja, em muitos casos, a educação de qualidade só chega às famílias com uma renda maior. Quem tem dinheiro consegue pagar uma educação de qualidade. E a população mais carente fica à mercê dos planos governamentais, que nem sempre cumprem aquilo que prometeram. A cada período ou a cada mandato é um plano diferente e as pessoas, a comunidade mais carente, tem que se adequar a esses novos planos e metas. E quando se fala em educação, nos preocupamos com vários fatores, antes mesmo da formação intelectual do aluno. Os problemas dão início ainda na estrutura física de acomodação desses alunos, ou a estrutura que nem existe para a acomodação de todos. As acomodações, elas são precárias, muito difíceis,
Lugares que não têm ventiladores, que não têm carteiras, não são apropriados para o estudo. Nesse vídeo que vamos ver agora, nós percebemos a precariedade das escolas em várias regiões do país. Acompanhe comigo. Uma escola estadual no bairro Novo Horizonte, zona norte de Macapá, estava com um prédio cheio de problemas, fechou para a reforma, mas quando reabriu, pouca coisa tinha mudado. Os alunos estão revoltados, mas a direção da escola disse que uma reforma maior será feita. As aulas da Escola Estadual Dom José Maritano, no Novo Horizonte, só começaram na última segunda-feira, mais de um mês após o início do calendário da rede estadual de ensino. E o motivo era óbvio, a falta de estrutura do prédio. O telhado do corredor havia sido retirado por apresentar o risco de desabar. As salas todas com goteiras, parte do forro comprometido e portas e janelas quebradas. Na reabertura, a esperança era de que esses problemas estivessem solucionados. Mas não foi isso que os alunos encontraram. Tá do mesmo jeito como só aqui as salas e as cadeiras, só. Mais nada. Mais nada, tá do mesmo jeito. Para não atrasar ainda mais o início das aulas, foi construído apenas o telhado do corredor. A parte mais crítica do forro foi trocada e a parte de fora do prédio foi pintada. Dentro das salas de aula, a sujeira nas paredes continua. As janelas permanecem quebradas e os ventiladores, quando funcionam, fazem barulho ao invés de ventilar. Faz muito calor, é até difícil para estudar assim bem mesmo, é difícil por causa do calor. Segundo a diretora, a escola passou apenas por uma adequação para receber os alunos de forma segura. Enquanto isso, ela aguarda o fim da licitação para a reforma total do prédio. Esses melhoramentos na estrutura física foram feitos para que nós pudéssemos iniciar o ano letivo enquanto transcorre o processo da reforma propriamente dita da escola. O prédio onde funciona a escola pertence à Igreja Católica e é alugado pelo governo do estado. A Associação de Moradores do Bairro pede que seja construído um prédio próprio, em um terreno que foi comprado para a construção de uma creche que nunca saiu do papel. Era para fazer uma creche, né? Mas foi perdido a emenda, era uma emenda parlamentar, foi perdida essa emenda e o terreno está abandonado lá. E onde é um terreno grande que dá para construir a escola Dom José Maritano. Dentro desse plano ou projeto de políticas públicas, há uma lei máxima dentro da Constituição Federal de 1988, que estabelece a seguinte definição. Observe na tela. Artigo 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, o seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Essa é uma lei de 1988. Assim, a educação deve ser mantida pelo Estado e pela família, com a colaboração da sociedade. Mas ainda, citando a Constituição, vamos pensar num artigo que estabelece alguns princípios. Acompanhe comigo na tela. Artigo 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Primeiro, igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Segundo, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. Terceiro, pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Quarta, gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Se formos atentar, nós percebemos que a lei é norteada dentro dos seguintes princípios: igualdade, liberdade, diversidade de ideias e gratuidade. Além disso, nós temos a valorização dos educadores. Mas será que na prática a lei assegura a todos os cidadãos todos esses direitos e tudo isso prometidos por eles? Infelizmente, nós sabemos que não é bem assim. O papel da escola assume o papel de assistência social da população mais carente,
Muitas crianças vão à escola para tomar merenda, coisas que, em geral, faltam na mesa de suas casas. E aí, você acompanha comigo a importância da merenda escolar na vida das crianças em seu cotidiano. Não é simplesmente só uma refeição, só mais uma refeição. Talvez seja a única que a criança vai receber durante todo o dia. Dê uma espiada. O Brasil é referência mundial no combate à fome. É o que mostra o relatório das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO. Entre as ações está o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que atende 43 milhões de crianças e adolescentes todos os dias. É só acionar o botão que logo elas aparecem. Centenas de crianças. O intervalo é para o lanche e é a hora também de reforçar a aprendizagem. Isso mesmo, o cardápio balanceado faz diferença no desempenho lá na sala de aula. A alimentação ela também acaba trazendo as crianças para a escola, muitos vêm só para comer e aí, atrelado a essa condição, a gente acaba estimulando a aprendizagem e trazendo um outro contexto além da alimentação para eles. Prato cheio e colorido. E maçã foi a sobremesa do dia nessa escola de Osasco, na Grande São Paulo. Eu gosto muito da comida aqui da escola. Tem vitamina que ajuda o cérebro no desenvolvimento melhor, né? Para garantir a alimentação dos estudantes, o governo federal repassa recursos para estados e municípios. Só para este ano, o Programa Nacional de Alimentação Escolar deve receber 3 bilhões e 800 milhões de reais em investimentos. Vão ser beneficiados quase 43 milhões de estudantes em 156 mil escolas de todo o país. A alimentação escolar é um dos motivos de destaque do Brasil no relatório divulgado nesta quarta-feira pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, FAO. O Brasil conseguiu aumentar o acesso de alguns públicos à alimentação, como é o caso de crianças, graças à merenda escolar. O Brasil hoje alimenta por dia 43 milhões de crianças, todo dia com recursos repassados pelo governo federal. Isso equivale a uma Argentina. Segundo o relatório da FAO, o Brasil é uma das 11 nações da América Latina e Caribe que cumpriram as metas internacionais de redução da fome. Os países que atingiram a meta do milênio foram países que tiveram programas fortes de transferência de rendas, de acesso aos alimentos, comedores populares, doações de alimentos, bancos de alimentos e fundamentalmente alimentação escolar de qualidade, não? São programas que dão certo, são programas que têm um impacto, não? E o que agora temos que fazer é pensar numa erradicação total da fome no mundo. Assim, a escola acaba perdendo a sua essência de disseminação do conhecimento e acaba apagando o fogo de incêndios mais urgentes que afetam diretamente a população brasileira. Nas escolas, a pedagogia acaba perdendo espaço para o assistencialismo. Agora, preste atenção num texto que foi escrito por Pinto em 2004. Dê uma olhada. Num país onde a escola ainda assume o papel de assistência social e perde de vista sua função de produzir e reproduzir o conhecimento, faz-se necessário resgatar a sua função primordial de formar o cidadão para a sociedade atual. Percebam o contraste que o autor dá nos conceitos produzir e reproduzir. Produzir trata-se de criar, pensar, evoluir, ter uma mente mais aberta, pensar em conceitos, aprender dentro desse processo criativo. Já o reproduzir refere-se à mera cópia, algo mecânico, sem pensar. Nós apenas seguimos o fluxo. Nos tópicos anteriores, nós falamos da questão da repetição, da decoração, né? Decorar alguns conceitos, tal. Isso não é importante. O produzir, sim, é bem diferente do reproduzir. Reproduzir é a mera cópia.
As crianças, elas acabam sendo levadas a uma reprodução que não leva à aprendizagem. É simplesmente uma cópia de uma apostila, de um material que já está sendo utilizado há anos por aquele professor, bem como dizemos nas aulas anteriores, né? Que as coisas elas são apenas memorizadas, elas não são aprendidas, e isso torna algo insignificativo para a vida do cidadão. A pessoa não vai levar aquela aprendizagem, né, digamos assim, para a vida dela. Então ele olha dentro da apostila e diz: mas para que serve isso? Por que eu estou aprendendo esses conceitos, esses números, essas letras? Do que adianta na minha vida? Eu vou colocar em prática algum dia? O mestre Piaget, às portas da eclosão da Segunda Guerra Mundial, se atreveu a dizer que a educação tem um papel decisivo em todas as nações e se propõe a quaisquer ideologia imposta por seus governantes. Acompanhe comigo o que Piaget diz. Após o cataclismo que marcaram estes últimos meses, a educação constituirá, uma vez mais, o fator decisivo não só da reconstrução, mas inclusive e, sobretudo, da construção propriamente dita. Assim como diz Piaget, a educação deve ser a pedra fundamental para a construção ou mesmo a reconstrução da sociedade. No Brasil, como em qualquer outro lugar do mundo, a educação é a chave para a solução de tudo. Mandela também aponta para a importância da educação. Deem uma olhada. A educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Só para você ter uma ideia, de acordo com o site da Carta Capital, em fevereiro de 2018, investir em educação de qualidade para os jovens de baixa renda é, para 36% dos paulistanos, a medida mais importante para diminuir a violência na cidade. Ou seja, a educação, ela contribui para a redução da desigualdade, para acabar com a violência nas grandes cidades. Ela soluciona parte dos problemas sociais, como a fome, como o desemprego. A educação é algo que para o cidadão ninguém toma. Ele consegue os conceitos, ele consegue os conhecimentos e a partir desse conhecimento ele abre um leque de oportunidades dentro da sociedade. Ou seja, é o foco para um futuro melhor para todos. E é por isso que os planos e metas sobre a educação devem ser focadas e aplicadas de forma efetiva. Os políticos, eles não devem simplesmente implantar leis, mas, sobretudo, aplicá-las. Esse, sim, é o papel indispensável do Estado na educação. E assim termina mais um tópico desse módulo. E no próximo tópico, nós falaremos sobre o Plano Nacional de Educação e como o Brasil se enquadra no ranking mundial da educação. Até lá!